E a gente vai trazer agora aqui a advogada previdenciarista, que é a Juliane Penteado. Ela vai falar sobre essas mudanças de 2023 para 2024, porque teve mudança importante, a gente precisa explicar e mostrar para as pessoas também. Juliane, vem cá, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite novamente. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço a confiança. As pessoas não gostam muito de falar de aposentadoria, né? Porque isso significa que você vai avançar na idade. É. Mas a gente tem que começar a falar de aposentadoria enquanto é jovem, senão depois não dá mais tempo, né? Sim, Juliane? exatamente. A gente percebe muito aqui com as pessoas, elas têm realmente isso que você falou. Não, faz tempo, vai demorar, vai demorar. Só que enquanto isso, o que você está fazendo para esse planejamento? Sim. Então a gente tem que pensar que nesse caminhar a gente precisa se prevenir. Por isso que fala previdência. Previdência social é o quê? Se prevenir para o futuro, para um risco que a gente vai ter. E duas coisas a gente sabe que vai acontecer: morrer e ficar velho, aquele que chegar primeiro. Sim. Então a gente tem que ter essa preocupação hoje, com o presente. Isso é uma coisa muito do brasileiro, né? O brasileiro, a gente deixa as coisas para a última hora. Não quer saber do assunto, aí não faz o que tem que ser feito. E aí o que a gente precisa saber é que é possível, sim. É possível você buscar melhorar um pouco esse caminhar, chegar no final com uma renda um pouco melhor do que aquilo que, se você deixar, Deus dará. Então, pode ser feito um planejamento, isso precisa ser feito no mês a mês. Sim. Observar aquilo que você ganha, se você é um autônomo, se você é um empregado, observar como é que essas contribuições estão sendo colocadas lá no seu extrato do INSS. Se está tudo sendo recolhido como deveria. Se está sendo recolhido corretamente, se não tem nenhuma inconsistência. Agora, a gente fala muito sobre pessoas que estão empregadas, né? Tem uma carteira de trabalho, ou são empregadas no poder público, tem lá a sua forma de previdência e tudo mais. Mas também tem aqueles que podem contribuir sem ser empregado. Isso também pode, né? Porque senão, porque as pessoas ficam pensando, poxa, mas como é que eu faço para eu me aposentar se eu não tenho carteira assinada? Isso. Há mecanismos que pode usar, públicos e particulares, para fazer isso, né? Sim, olha, o que o pessoal, o nosso público está ouvindo, o seu público, né? Eu já estou me sentindo... É nosso. O público está ouvindo, tem que prestar atenção no seguinte: todas as pessoas que trabalham com atividade remunerada, né? Sim. Então, todas as pessoas são segurados, obrigatórios, porque é obrigado a contribuir quem trabalha. Entendi. Então, não interessa se você é empregado ou você é autônomo. É obrigado. O que acontece? É que a Previdência não te cobra isso. Entendi. Ela não vai te cobrar como a Receita Federal, por exemplo, se você não pagar o imposto de renda. Porque a contribuição, ela é um tributo. As pessoas não sabem disso, mas ela é um tributo. Sim. Então, se você não paga esse tributo da contribuição, a única coisa que você não vai ter é o direito aos benefícios. Você não vai pagar uma multa por isso? Você não vai pagar multa nem nada, diferente da Receita. Sim. Se você não paga a Receita, eles vão... Vai ter problema na Receita. Tá. No INSS não tem isso. Porém, você não aposenta, não recebe auxílio-doença, não recebe um monte de coisa. Então, primeira coisa, você trabalha, tem uma atividade remunerada, é obrigado, sim, a contribuir. Só que cada trabalho, cada trabalhador, ele está lá regulamentado na lei de como isso tem que ser feito. Não, tem um jeito. Porque os empregados, em geral, os domésticos, eles têm uma carteira, o empregador é que retém, repassa, é obrigação do empregador. Sim. Então, você tem que observar se isso está sendo feito de maneira certa. Isso. Tá. Agora, os autônomos, MEI, Uber, pessoal que trabalha profissional liberal, médico, dentista, ou advogado, contador, são também trabalhadores com atividade remunerada. Só que o nosso ganho não é mensal, bonitinho, não tem aquele valor certo. Tá. Então, você tem um valor variável. Desse valor variável, você vai limitar ao teto do INSS, que hoje é 7.500. Não, já vai aumentar para esse ano já, que não saiu tabela ainda. Mas até então, 7.500. Então, você pode... contribuir até esse limite, dentro da sua remuneração mensal. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, que é o MEI, que é o mais comum da grande maioria da população, que acaba se enquadrando no autônomo, porque ele vende um picolé, ele tem uma atividade de menor ganho mensal, ele pode se enquadrar no MEI e paga no valor de salário mínimo. Entendi. Aí ele vai pagar 5%. Ele vai ter direito a todos os benefícios da Previdência Social. Quando a gente fala do MEI, para deixar isso bem claro para eles, aquele boleto que ele paga mensal já está incluído isso aí. Já está incluído isso daí. Ele não precisa fazer uma coisa à parte. Se ele quiser, ele pode aumentar. Ele pode até pagar se ele tiver uma outra atividade, por exemplo, ele ser um empregado, alguma coisa assim. Ele pode até ter outras atividades. Só que aí ele vai ter que observar como é que isso vai ficar lá no extrato. Procurar um profissional, é bom procurar um profissional, porque tem algumas intercorrências. Agora, tem aqueles outros que não são MEI.
As pessoas que eu ouço muito, sabe, Guto, é assim, eu não vou gastar dinheiro com a Previdência. Não, porque não tá gastando dinheiro. Eu estou gastando dinheiro, estou dando dinheiro para o governo. Não, você não está dando dinheiro para o governo, você está pagando o seu seguro social. Entendi. Sabe quando vamos supor que você vai fazer uma previdência privada, você vai num banco. Quem vai te orientar? Não é um consultor? Sim. O consultor, ele vai lá falar assim, olha, o melhor para você, Guto, é você pagar esse valor mensal, porque Sim. daqui a tantos anos você vai ter uma aposentadoria, você vai resgatar assim, assim e tal. É isso que a Previdência Pública. Só que a Previdência Pública é garantido, você vai receber. Sim. A única coisa que não tem como a da privada é o resgate, que você resgata tudo de uma vez. Entendi. Mas a pública você vai receber. Tem a garantia. A Tem privada, a garantia. se quebrar o banco, você corre a privada, o risco. se quebrar o banco, você corre o risco. Mas quem tiver possibilidade deve fazer também, porque é um investimento, Sim. é uma forma de aplicação. Mas nunca esqueça da pública. Então, a gente faz sempre esse chamamento para as pessoas terem esse conhecimento, essa noção da importância. A pública ainda é a melhor previdência para a nossa população brasileira, porque ela tem garantia. O que nós temos que fazer é só administrar, planejar esse caminhar conforme o nosso recebimento e fazer, sim, os devidos recolhimentos na proporção dos nossos recebimentos mensais, para que no futuro a gente tenha condições, sim, de ter uma melhor renda, mais vantajosa, para ter lá melhor possível, porque tem um teto, porque por ela ser pública e ser um seguro social, ela também está ligada a regras, né, algumas condições que tem dentro de um orçamento da Previdência Social também, né? Vamos comigo nessa tela agora aqui, doutora, porque assim, houve mudanças de 2023 para 2024, certo? Essas mudanças afetam só quem vai se aposentar ou elas de alguma forma afetam também quem já está aposentado com seus rendimentos? Não, eu vou só fazer uma pequena ressalva, só para não criar um pouco de pânico. Não é que mudou. Sim. Na verdade, essa mudança ela já vem desde 2019. Quando teve aquela reforma da Previdência, em 2019, 13 de novembro, ela já trouxe algumas regras de transição, que são regras para as pessoas que estavam quase para chutar a bola no gol e aí mudou a regra. Sim. Eu vou me aposentar, está faltando tanto tempo, mudou a regra, mudou tudo. Agora você tem que entrar na nova regra. Para não ficar muito ruim, para você ter que esperar 65 ou 62 anos, a própria lei traz regras de transição. Então, nós temos 4 regras. É um processo que está acontecendo desde 2019. E que vem se modificando. E que agora ele está trazendo uma outra, a gente vai ouvir isso até etapa. 2035. É mais uma etapa só do que aconteceu em 2019. Exatamente. Ótimo. Então, isso vai aumentando a cada ano. Essa primeira regra, que é a regra da idade mínima, pessoal, ela, por exemplo, todo ano vai ter uma modificação da idade mínima. Então, você, mulher, que estava pensando assim, eu fiz 58 anos de idade para atingir essa regra em 2023. Mas se você não tinha 58 em 2023 e deixou para fazer 58 em 2024, vamos supor que você faz em janeiro, você vai ter que esperar mais 6 meses para poder usar essa regra. Entendeu? Então, essa mulher que fez 58 em janeiro, ela não vai mais poder usar 58 redondo. Tem que ser 58 e 6 meses. Ou seja, ela vai ter uma gordurinha de 6 meses para poder ter o direito. Veja bem, é o direito ao ingresso na regra, tá? Antes de você buscar, inclusive, qualquer aposentadoria, verifique se o valor que você vai receber é o melhor, porque você pode ver se numa outra regra o valor seja mais interessante. Agora você fazer o planejamento, é o que você está falando. Interessante é ver cálculo, um profissional que pode ajudar, o próprio contador indicar alguém que seja um advogado que está focado nisso, como a senhora é. Sim, tem que procurar um profissional advogado. O contador, ele pode até orientar. Isso que eu falo, para ele só orientar para que você procure um advogado. Sim, é o melhor. Porque é uma questão jurídica. É uma questão jurídica. Aí homens, a mesma regra. O homem também, 63 e 6. Isso, 63 e 6. 63 e 6. Vamos ver a próxima tela aqui, Natália? Tem mais uma tela aqui? Essa é a regra de pontos. A regra de pontos, o que muda nela é a pontuação. Porque a regra, ela diz o seguinte, você tem que somar a idade com o tempo de contribuição. O mínimo do tempo é 30 para a mulher e 35 para o homem, como era antigamente. Só que a idade é que vai aumentando. Então, conforme a idade vai aumentando, você pode trabalhar com essa pontuação. Para 2023, era 90 e 100. Agora já aumentou um ponto. Então, em 2024, se por acaso estava faltando você chegar nessa pontuação em 2023, para 2024 você vai ter que aumentar essa pontuação. Como a idade a gente não consegue, então tem que ver se você consegue ter mais tempo de contribuição para aumentar. Então, é assim, você vai
tentando enquadrar, eu brinco sempre com essa sátira, né? Mas é o gato correndo atrás do rabo. Uma hora ele vai ter que alcançar a ponta do rabo para poder aposentar. Entendi. Aí você Entendeu? faz o que for melhor no seu planejamento, para você aposentar com uma graninha melhor. Exatamente. É isso? Vamos ver o próximo então, a última tela que a gente tem. Deixa eu ver. Manda para mim aqui, Natália. Vamos ver a última tela. Aí, ó. E essa aqui? Ah, sim. Essas são as novas... os valores de contribuição por conta do aumento do salário mínimo, né? Como o salário mínimo aumentou, pessoal, veja bem, a gente tinha 1.320, agora ele passa a 1.412. Prestem muita atenção quando você for fazer o seu recolhimento, porque a partir de janeiro, agora, já está valendo 1.412. Ou seja, 15 de fevereiro, você tem que fazer o recolhimento referente a janeiro. Sim. Se você esquecer e pagar como 1.320, a Previdência vai computar isso como não tempo de contribuição. Ele simplesmente vai ignorar esse mês. Não vai valer. Não vai valer. Então, você preste atenção para você não... Olha que informação Claro importante. que isso pode ser ajustado, tá? Mesmo se você pagou a menor... Errou, você vai lá e ajusta. Você faz o complemento. Mas tem que ficar ligado Só nisso. por que eu falo isso? Porque até hoje as pessoas estão buscando aposentadoria. Elas falam assim, eu já tenho, doutora, tantos anos. Eu tenho já os 15 anos e a idade. Sim. Mas o INSS entra com 50 pedidos de aposentadoria e o robozinho do INSS faz o quê? Nega, porque é o robozinho. Nega, o sistema vai, veda, porque aquelas contribuições menores que o mínimo não contam para contribuição. Então, ó, toda atenção é pouca agora para o seguinte, quem vai fazer lá a contribuição em 15 de fevereiro tem que considerar o salário mínimo novo, é isso? Exato. De 1.412. Prestar muita atenção nisso para não cair nesse buraco que ela está falando. Depois vai ter um sufoquinho aí para você botar isso em ordem, complementando tudo mais, né? Principalmente quem paga na guia. Então, prestar bem atenção. Se você é aquele que paga no 11%, ele vai ter um aumentozinho no valor da contribuição proporcional ao valor do salário. E 5% para o MEI, né? Ou o pessoal da baixa renda, que é a dona de casa baixa renda, por exemplo. Show. Doutora, obrigado. Eu poderia conversar, mas eu acho que tem muita gente aí que começou a pensar na aposentadoria agora, mesmo sendo jovem, né? Porque precisa pensar nisso. É importante. Olha, muito obrigado. Feliz 2024 para a senhora. Muito obrigado mais uma vez por atender nosso pedido. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso. Tudo de bom. Tá aí, ó. A Juliane vem aqui e pá, mostra para você que esse negócio de pensar em aposentadoria não é só quando você tá velho, que nem eu, não. Você tem que pensar durante a vida inteira. Claro.